O Manchester United foi eliminado por um time da 4ª divisão na Carabao Cup. Isso é um retrato de um estado atual do time que é completamente lamentável, cara. É totalmente inexplicável como a temporada do Manchester United tá indo de ladeira abaixo tão rapidamente. Ela mal começou. Mal deu tempo dos recém-contratados se adaptarem a um novo esquema tático. A temporada atualmente está um total caos. Muitos torcedores indicam vários culpados. Mas será que existe um único culpado nesse caso? Será que o problema é Ruben Amorim, o atual treinador? Será que o problema é a formação 3-4-3, como eu vejo muitos torcedores indicando? Será que são jogadores preguiçosos e ruins que tem dentro do elenco? Figuras como André Onana, figuras como o Dalot, será que são eles os culpados? Eu vou tentar entender isso aqui hoje, cara. Eu vou tentar entrar fundo nessa questão e tentar realmente entender qual o verdadeiro problema do Manchester United. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, eu acho que hoje foi comprovado que o Manchester United ele pode jogar de igual para igual com qualquer clube de qualquer divisão, de qualquer lugar. Okay? Eu acho que é uma coisa que esse jogo provou. Eu até tinha falado um pouco do jogo do Fulham, porque eu achei o jogo muito ruim, ok? Eu achei o jogo do Manchester muito ruim. Você não pode jogar de igual para igual com o Fulham, sendo que seu elenco é melhor, sendo que teoricamente você tem um treinador melhor, né? Entre aspas. Você deveria jogar melhor, você deveria ser dominante contra o Fulham. Não foi o caso. O Manchester jogou de igual para igual com o Fulham tava criando o mesmo volume, o Fulham tava se defendendo do mesmo jeito que o Manchester. Parecia ser um jogo equilibrado entre duas equipes do mesmo nível. Eu não cheguei a assistir a partida contra o Grimsby Town, porque eu tava vendo o jogo do Fenerbahçe, pela Champions League, né, as eliminatórias pra ver quem é pra Champions. Eu vi alguns momentos, eu vi alguns duelos, eu vi alguns detalhes ali daquele jogo, e eu cheguei a pegar o final da partida ali, né, nos pênaltis. Vi os pênaltis sendo batidos, achei que o goleiro do Manchester foi muito mal, mesmo quando ele chegava na bola ela entrava, era bem esquisito isso, inclusive. Então eu peguei ali o finalzinho do jogo e depois eu vi alguns detalhes ali do jogo, né, vi como foi os gols e tudo mais. Mas, de novo, parecia ser um jogo equilibrado. Eu acho que quem assistiu a partida inteira vai saber falar melhor do que eu, cara. E não deveria ser um jogo equilibrado. O Manchester é uma equipe que tem muito mais grana que o Grimsby Town. É um problema de longo prazo do Manchester United, não é de hoje, né? Eu acho que esse problema, ele vem desde a época de Mourinho, né? Desde a época lá que ele sinalizou os problemas do Manchester. Foi visto como uma figura muito ruim, né? Que não estava sabendo usar o elenco, e hoje, depois de passar tantos e tantos treinadores, tá mais que claro que ele tinha total razão nas críticas dele ao elenco e tudo mais, cara. Então, cara, é um problema herdado de longo prazo que todo treinador tem problema. O último que deu algum sinal positivo de que as coisas iam mudar com certeza foi Erik ten Hag, né? Ele conseguiu ali fazer o Manchester se tornar interessante durante um período, mas depois também foi ladeira abaixo. O último período dele não é defensável, foi muito ruim também. E em nível quão ruim é agora. O período final de Erik ten Hag parece que nunca acabou, né? Parece que ele continua com todos os treinadores que surgiram depois dele, cara. Pra mim continua a mesma coisa. E inclusive o próprio Erik ten Hag, que eu vi gente falando, né, que seria uma boa ele ter continuado, tá indo muito mal no início dele no Bayer Leverkusen. E eu diria que esse problema de longo prazo tá dentro da direção, dentro da identidade, dentro de como o Manchester se enxerga e como ele contrata. Então o Manchester ele vem contratando muito mal há muito tempo, né? Sempre pagando muito caro, sempre dando overpay em todo jogador que vai atrás, não trabalhando tão bem com o scout, né? Raramente acaba acertando scout. Um scout bom que eu posso falar é o tal do Patrick Dorgo, por exemplo. Achei que foi um jogador, assim, interessante, porque ele não era famoso, não era grande, mas é um jogador interessante. Inclusive é um dos melhores do atual elenco, né? Então você vê que quando o Manchester ele vai pra outra identidade de contratação, normalmente dá um pouco mais certo. E é um problema aí, cara, que vai estar na mão de todo treinador. O próximo que assumir o Manchester United vai estar assumindo um barco furado e vai ter que resolver um problemão nas mãos. O problema de não ter demitido o Ruben Amorim logo é exatamente esse, cara. Porque se desse errado nessa temporada também, como tá parecendo que vai dar, na hora que você trocasse pro novo treinador, você já teria um outro problema nas mãos ali, porque ele não vai ter pré-temporada, né? E você não contratou pra esse novo treinador. E, cara, teve um vídeo aqui meu que eu fiz, tá na aba de paralelo, né? Onde eu tracei ali um paralelo entre Ruben Amorim e Thiago Motta. E nesse vídeo eu deixei claro que eu achava que, como toda situação aconteceu, lembrando, não tava culpando nem o Manchester nem o treinador, mas eu achava que eles deveriam se separar. Eu achava que ele deveria ser demitido. E, inclusive, no vídeo eu falei que faria bem mais sentido que Thiago Motta ficasse na Juventus, porque Thiago Motta apresentou alguma coisa. Ele tinha um grande problema, né, que era conseguir ganhar jogos mais apertados ali, quebrar retranca e tudo mais, mas o resto era muito bom e você via que a Juventus batia de frente com qualquer clube grande quando enfrentava. Então, era bem interessante ali. Dava sinais que a Juventus poderia ser muito grande com Thiago Motta. E, inclusive, eles só contrataram o falso 9 depois que ele acabou saindo, né, que é o tal do Jonathan David, que tá lá hoje. Então, naquele vídeo eu deixei claro, né, que tinham problemas ali que não foram resolvidos no mercado de transferência
transferência e que tinha sinais muito positivos, apesar do sinal bem negativo. Então eu achei que continuar com o Thiago Motta, apesar dos resultados ruins, apesar de ficar fora de Liga Europeia, né, ou talvez pegar uma Europa League em vez de pegar uma Champions, talvez fosse positivo. Talvez ele até ganhasse esta atual Europa League com o time da Juventus, eu não duvido nem um pouco, porque realmente parecia dar sinais muito positivos em várias partes do campo. Rubem Amorim não deu, né? Naquele momento ali da temporada que eu gravei aquele vídeo, ele tava muito mal, as coisas estavam oscilando, ele não conseguia trazer consistência e hoje, novamente, começa a temporada sem isso. Deu um sinal muito positivo contra o Arsenal, apesar da derrota, mostrou um futebol interessante e depois vai enfrentar o Fulham, passa vergonha e agora consegue ser eliminado por um time de quarta divisão, que é completamente inaceitável, não existe nada na lógica, assim, que possa explicar o porquê, né? E, cara, aqui a gente começa a entender o problema do elenco do Manchester United, cara. O jogo, eu vi muito torcedor falando, né, que tinha falta de dedicação e vontade, e vendo os duelos ali nos melhores momentos, realmente, cara, parecia que o Manchester era um time de quarta divisão também, né? Você via que os jogadores do Manchester tinham dificuldade em ser melhor que os jogadores do Grimsby Town. Isso é muito estranho, porque são jogadores de um time de primeira divisão, jogadores de Big Six. Não era pra ter esse tipo de problema. São jogadores muito dominantes na primeira divisão, então realmente muito esquisito. Eu achei no começo, quando eu vi o primeiro gol saindo, eu não tinha visto a formação, que o Manchester estava jogando com a base, né? Eu pensei que ele botou ali a base pra rodar, mas ele botou o time principal muito porque ele quer que esses caras ganhem confiança, né? E eu acho que deu errado. Ele não tá errado. É muito bom você pegar um time de segunda divisão, de terceira, quarta, golear, porque aí os caras ganham alguma confiança. Mas não foi o que aconteceu aqui. O Manchester, na verdade, passou, foi uma grandiosa vergonha. E sim, cara, eu acho que é falta de dedicação, sim. Cara, não tem lógica em um jogador que ganha tanto, que é tão grande, em não destruir, cara. Lembrando que um jogador que é muito criticado aqui no Chelsea, que é o tal do Christopher Nkunku, quando ele enfrentou times mais fracos, cara, ele destruiu os caras, mano. Ele acabava com a partida em 25 minutos. Não precisava de muito tempo, não precisava de muita coisa. E por que isso acontecia? Porque ele é um jogador gigante, ele é um jogador grande. Então, times mais fracos eram muito fáceis de ganhar. Então, os times de conference, ele acabava. Quando ele enfrentar um time fraco ali na Carabao Cup, na FA Cup, ele destruía e é obrigação. Se você é um jogador grande, você tem que destruir. Você não pode fazer um jogo desses. O Manchester não pode fazer um jogo de igual para igual com um time de quarta divisão, considerando que o elenco é tão forte. Não deveria. E o elenco do Manchester, eu volto a falar, é forte sim, cara. Só que falta dedicação, cara. Isso é falta de dedicação. Não tem nada que explique. Ah, entrou num dia ruim. Você pode entrar num dia que você tá com 10% do seu desempenho. Você ainda é um jogador do Manchester United, time de primeira divisão. Você deveria destruir o seu adversário do mesmo jeito. Você é tão melhor que o seu adversário que você não deveria aceitar esse tipo de resultado. E na entrevista pós-jogo de Rubem Amorim, pra mim ficou claro que ele tava muito chateado, muito desapontado com o jogador. Até meio desesperado, cara. Ele tava sem chão, sabe? Eu acho, inclusive, que essa passagem dele no Manchester e esse resultado em específico vai mudar a cabeça desse treinador daqui pra frente, cara. Eu acho que ele vai ser bem menos amigo dos jogadores. E ele não deveria ser, ok? Eu não gosto dessa vibe amigo do jogador que passa a mão na cabeça. Eu acho que é um erro gigantesco. Inclusive, os melhores treinadores do mercado, por mais que eles sejam figuras que consigam lidar muito bem com os jogadores, eles não são amigos dos jogadores. Há uma clara hierarquia muito clara ali entre os dois, né? Não há essa paciência, essa vontade de tentar acreditar no elenco. Se o cara não dá resultado, tu não vai jogar em campo. E pra mim, isso tem que mudar imediatamente, cara. É uma coisa que dá pra notar dentro da entrevista dele, né? Que ele tava acreditando muito e entregou muito pouco. Ele tava completamente decepcionado e desacreditado. Me passou a vibe até de que ele pediria demissão depois daquilo. Se eu fosse ele, eu já teria pedido demissão já há muito tempo. Já admiti que deu errado a ideia. Ia seguir meu caminho e eu não ia pedir nada ao Manchester, cara. Eu ia só seguir do zero. Eu acho que, inclusive, se ele fizer isso, vai ser algo muito bom. Eu volto a falar. Eu não acho que ele deveria pedir dinheiro ao Manchester, porque deu errado. Ele deveria entender ali, pô, deu errado e tudo mais. Eu vou assumir a responsabilidade, vou embora. Não importa se é culpa do elenco ou dele. Ele tem que assumir essa responsabilidade agora. E eu espero que, se ele não for demitido, se ele não sair do cargo, que ele mude o comportamento. Que ele agora comece a cobrar os jogadores e ser muito mais um treinador de fato, um cara que lidera aquele elenco, que ele é a figura superior, mesmo que isso arrume alguns problemas pra ele. Eu prefiro isso do que essa amizade ou até essa coisa de igual para igual com o jogador do elenco, que talvez não deveria ter, cara. E tá claro, mano, é falta de dedicação, mano. Não tem do que falar, não tem como explicar como um time tão grande consegue perder pra um time de quarta divisão. Não tem como explicar, cara. Se fosse, sei lá, o West Ham perdendo isso aqui, seria engraçado pra caramba, a gente ia zoar e tudo mais, mas, cara, isso aqui não é o West Ham. E assim, cara, o elenco é uma merda em relação a isso. Eu acho que talvez eles estejam até tentando derrubar o treinador. Depois desse resultado, eu acho que eles não acreditam tanto no treinador, cara, porque eu acho que eles jogariam com mais vontade. Tem os erros do treinador, e aqui vem a galera da torcida. Primeira coisa que a galera tá repetindo muito é sobre a formação, 3-4-3. E
assim, cara, eu entendo quem reclama do 3-4-3. Eu realmente compreendo, né? No Brasil, inclusive, há um ódio à linha de 3. Entre os brasileiros é muito comum esse ódio à linha de 3. Essa parte eu não entendo tanto, não faz nenhum sentido, porque nenhuma formação define nada, né? Inclusive, aqui eu vou fazer uma explicação rapidinha sobre formação. Rapaziada, formação não importa. Não importa. Você pode usar 3-5-2, 5-4-1, 3-4-3, 3-2-4-1, não importa. Se você consegue executar essa formação de maneira diferente e consegue fazer ela se tornar defensiva, ofensiva e tudo mais, não importa qual a formação. Então, muita gente se apega à formação e não deveria haver nenhum apego à formação, porque ela não indica nada. Um 3-5-2 não é uma retranca. Depende do treinador. Tem 3-5-2 que é retranca, tem 3-5-2 que pode ser uma formação extremamente ofensiva, a depender de como o cara coordena o campo. O cara pode pegar esses 3 volantes que ele colocou no meio de campo e fazer todo mundo subir para ataque ali e atacar espaço que nem uns malucos. Dá pra fazer também. Então, não indica nada. Inclusive, aqui no Brasil tem muito esses saltos lógicos, né? Que é a pessoa saltar ali uma parte da explicação e já querer dizer que uma coisa define. Ah, 3-4-3 é retranca. Não, não é. Depende do treinador, depende de como ele vai executar. Não existe uma formação, um design tático que defina retranca, ataque, defesa. Não, não dá pra saber. Você tem que ver a execução do treinador. A execução de Rubem Amorim é uma execução equilibrada que se preocupa muito com a defesa. Se defende bem pra poder atacar. Eu já tinha falado isso aqui no canal e é como eu vejo a formação dele desse jeito. Tá dando errado no Manchester. Muito porque os jogadores não conseguem executar, porque é futebol moderno, então eles têm que ter mais qualidade. Eu vejo muito problema de passe, muito problema de pensamento mesmo, assim, de raciocinar, assim, o jogo de trás pra frente. Então, muitas das vezes os jogadores não conseguem sair da defesa e ligar o ataque, e eu não acho que é problema de treino, eu acho que as coisas estão bem organizadas naquele momento. Sim, o sistema de pressão do adversário faz com que essa formação tenha erros, mas se fosse 4-2-3-1 talvez seria a mesma coisa, porque continua sendo futebol moderno. Continua sendo um futebol de controle, onde você vai sair na pressão do adversário e você vai ter que ser inteligente pra arrumar a solução, pra trabalhar a jogada, pra achar o melhor passe. Você continuaria fazendo a mesma coisa. E eu falo pra vocês isso aqui, porque você pode pegar Pep Guardiola, como exemplo. O jogador tem que ser muito bom pra estar lá. Independe da formação. Ele pode usar 3-4-3, que o jogador vai continuar saindo na pressão. Não importa. Não tem diferença nenhuma. Eu quero que vocês entendam isso. Eu entendo porque você pula pro 3-4-3 e põe ele como o culpado. Eu entendo. É um salto muito fácil de fazer. Só que isso não é uma análise. Você não tá analisando nada. Você tá analisando absolutamente nada. Você tem que ver os problemas. Pô, tal jogador não consegue sair com a bola na pressão. Ele tá sofrendo pra sair com a bola na pressão. Pô, o lado de Luke Shaw tá muito fraco no contra-ataque. Ele tá recompondo muito lento e o outro jogador tá tendo que cobrir ele toda hora. Isso é uma análise. Isso é uma análise de um problema. E eu tô falando de um problema que aconteceu em campo, ok? Isso aqui eu tô citando como exemplo algo que eu vi ali como problema, né? Muito por isso eu acho que o Luke Shaw talvez não deveria fazer parte do core principal ali como titular, né? Tem outras questões ali também que a gente pode ver em campo, né? Mas sim, é uma limitação tática grande um 3-4-3. Talvez por isso eu não queria Rubem Amorim como treinador do Manchester United. E aqui eu trago meu vídeo do passado quando foi escolher o treinador. O que foi que eu falei naquela época? Eu acho que a melhor escolha pro Manchester United hoje é um treinador mais velho, tipo um Simeone, Mourinho, um cara mais experiente. Por que que eu falei desse cara? Porque esse cara não tem limitação de formação, esse cara consegue jogar com qualquer tipo de jogador e o elenco do Manchester estava extremamente mal montado e bagunçado naquele momento, e esse tipo de treinador vai conseguir lidar com um caos absoluto. Eles não precisam de uma direção organizada. Eles mesmos podem organizar a coisa por eles mesmos. Foi, por exemplo, o caso de Mourinho. Vai pra Roma, começa a telefonar lá pra vários jogadores, contrata vários jogadores e daqui a pouco a Roma tem um elenco decente. Do nada. Porque ele conseguiu. Fez a galera ali que tava desanimada animar e jogar bem. Conseguiu extrair muito de um... El Shaarawy. El Shaarawy parecia um craque com o Mourinho no início dele, cara. Bizarro, tá ligado? Um jogador que não tem nada pra entregar. Ele fez entregar. Porque é um treinador mais velho que já sabe lidar com o caos. Rubem Amorim não é. Rubem Amorim é inexperiente, cara. Teoricamente. Ele só veio da Liga Portugal, só jogou em um time. Ele ainda não tinha treinado um lugar caótico. Mano, você pega Mourinho e treinou o Real Madrid, cara. É o lugar onde vai ter um caos absoluto lá. Muita pressão e nada disso vai abalar ele. Então tem uma diferença muito grande em você contratar esse tipo de treinador. Pra mim, um Simeone era perfeito pro Manchester. Porque é um cara, velho, que no Atlético de Madrid é doideira, mano. É uma insanidade aquele time. Não dão um elenco decente a ele há muito tempo. Ele nunca sabe que tipo de jogador ele vai ter. Toda temporada é uma novidade, ele tem que ficar adaptando o tempo inteiro e ele faz o time render de alguma maneira. De alguma maneira, todo ano o Atlético de Madrid é um time competitivo. Imagina no Manchester, que ele vai ter mais dinheiro, melhores jogadores. Então minha linha de pensamento na época era muito essa, cara. Eu olhei pra aquilo e pensei, pô, é melhor um treinador que já tem experiência e que já saiba lidar com o caos. Um cara que já tenha vivido muitas e muitas coisas e vai saber lidar com a direção do Manchester bagunçada, com a janela de contratação. Ele não precisa de tanta coisa. Ele vai conseguir gerir o elenco se não tiver ninguém pra gerir. Ele sozinho consegue fazer isso, né? Teve até uma entrevista de Mourinho, ele falando, né? Ele reclamando que ele não gosta de ter que gerir o elenco, mas ele sabe, né? É uma coisa que a galera não se atentou àquela entrevista, né? Ele tava falando que ele não gosta, não que ele não sabe. Ele já tem experiência suficiente
suficiente, um time certo pra poder gerir o caos. Agora, Rubem Amorim não. E ele caiu dentro do caos, cara. Coisa deu completamente errado. Não tá sabendo lidar com as grandes estrelas, não tá sabendo lidar com os grandes cenários e não tá sabendo lidar com a situação que tá nas mãos dele e entender os problemas de fato que ele tem. E aqui eu vou falar dos erros de Rubem Amorim de fato, cara. Vamos lá. Primeira coisa, goleiro. Eu já perdi a paciência. Aqui eu já perdi a paciência, cara. Aqui eu já não tenho mais como defender o treinador. E pra mim é motivo suficiente que eu vou falar daqui pra frente para demitir Rubem Amorim. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se possível também. Use a opção de hype aí, tem na aba de comentários, se você tiver no smartphone. Isso ajuda bastante o canal. Agora, vamos falar aqui dos goleiros, cara. Onaná e Baiandir, cara. Assim, tem um goleiro ruim e você pegar um elenco com goleiro merda, goleiro lixo, tudo bem, aceitável. Agora, defender o goleiro ruim, aceitar o goleiro ruim, chegar em uma entrevista e não chegar e falar, cara, eu quero um novo goleiro, e deixar claro pra torcida e fazer pressão na direção pra eles contratarem um novo goleiro, aí o problema é seu. Aí o problema é você. Você tá escolhendo isso. Eu já falei aqui que eu acho o goleiro do Manchester uma merda. O número 2 eu detonei quando chegou. Eu falei mal de Baiandir pra caramba aqui no canal. Não gostava dele. Achava um goleiro medíocre. Eu já tinha visto as atuações dele, eu não gostava. E eu continuo achando ele muito ruim também. Então, os dois goleiros são ruins. E ele não insistiu na janela pra contratar um goleiro. É loucura. Aquela grana que foi pra Embelmu poderia ter ido pra um volante, um goleiro e talvez até um zagueiro jovem pra completar o elenco. Essas três figuras mudariam completamente o que é o Manchester United de hoje. Imagina botar um Ederson da Atalanta no meio de campo, contratava o goleiro atual do Napoli, né? Milinkovic-Savic, que é um goleiro muito bom, um goleiro muito interessante, apesar de desconhecido. Contratava algum zagueiro jovem ali pra completar o elenco. Poderia ir num zagueiro ali do Sport, que poderia pegar de um preço baratinho, e deixava de contratar o tal do Embelmu. Usava mais o Amad Diallo, né? Tem sido muito pouco utilizado, ou utilizado de ala. Eu falei de Amad Diallo no ataque, muita gente veio me falar que ele é melhor de ala. Não é, não é. Eu vi o jogo. Eu sei que ele não é melhor de ala. Ele joga quase tão bem no ataque como de ala. A ala, ele é uma adaptação, onde ele consegue cumprir um papel, porque ele é um jogador muito bom, mas ele consegue fazer muito também perto do ataque. Perto do gol, ele é muito perigoso. Esse cara é o melhor jogador do Manchester United nos últimos tempos, inclusive. Eu não sabia se Embelmu era melhor que ele, cara. O que eu sei é que o time de Embelmu tava jogando melhor. É a única coisa que eu sei. Mas Diallo tava salvando jogos. E ele tem sido mal utilizado. Tem sido utilizado de ala. Não tem sido priorizado como o jogador principal do elenco. E tem outras posições de campo que tem jogadores medíocres que ele também não quer tirar. Que ele não quer chegar ali na direção e falar, pô, bora vender esse cara e bora trazer outro. Bora tentar vender pelo menos. Talvez porque ele queria fazer uma média com o jogador. Por exemplo, olha pra Dalot, cara, na lateral direita. Eu preciso realmente falar pra vocês que Dalot é um problema na lateral? É sério que hoje eu preciso ainda falar isso? Toda vez que ele entrou, ele jogou mal, cara. E isso desde a época de Erik ten Hag, ele tá mal desde aquela época. Ele já tá há um ano já jogando muito mal. Sendo um jogador muito inconsistente, que faz um monte de cagada. Entrou num jogo ali do Fulham, começou a errar passe pra caramba. Eu fiquei numa raiva absoluta dele. Faz algum sentido pra vocês isso, cara? Isso é o treinador. Isso é uma escolha dele. Ele escolheu botar esse cara em campo. Ele escolheu priorizar. Eu talvez teria adaptado Dorgu na direita. Ah, Patrick Dorgu joga na direita? Joga! Ele poderia fazer isso. Ah, mas é uma adaptação ruim. Não, não é. Ele consegue jogar nos dois lados sem perder muito desempenho. Ele é bom nos dois lados. Evitaria usar Dalot e mandaria ele procurar outro time na janela de transferência. Teria sido melhor. Aí falta volante no meio de campo, porque os volantes são ruins, né? Um consegue fazer a função, o outro tá jogando muito mal, e aí só tem Casimiro. Por que não foi atrás de um volante, né? Era bem melhor do que contratar Embelmu. Provavelmente seria sido melhor, né? Seria uma prioridade melhor pra equilibrar o campo. Aí o que é que ele faz? Põe Bruno Fernandes no meio de campo. Aí tu perde um dos seus melhores atacantes, né? E aí o Bruno Fernandes tá jogando cada vez pior. Bruno Fernandes no meio de campo era legal. Numa época que tava faltando criatividade, ele tava criando muito bem. Só que quando começa a dar errado, você tem que tirar, cara. E começou a dar errado. Só que ele não tirou. Bruno Fernandes continua jogando no meio de campo. Para Mason Mount, um jogador absolutamente mediano, ganhar prioridade. E aqui eu falo sobre falta de lógica. Por que Mason Mount está à frente em campo de Bruno Fernandes e Amad Diallo? Será mesmo que Amad Diallo teria alguma dificuldade pra fazer um gol ali no ataque? Ele parece realmente sofrer muito nisso, né? Pra participar do jogo, né? Porque Mason Mount, eu assisti a partida, ele não tá nem participando do jogo. Ele é um fantasma em campo às vezes. Mason Mount mostrou sinais positivos. E ao longo dessa temporada, era pra ele ganhando minutos como reserva, entrando no fim das partidas, pra ver se ele realmente mostra alguma coisa e quem sabe dar uma titularidade pra ele. Não, ele começa a temporada botando esse cara de titular. Por quê? Por quê? Por que usar desse jeito? Você começa a entender que o problema também é o treinador? Que o treinador tá perdido? É complicado, porque você sabe, não é 100% culpa dele, o elenco realmente tá trolando, mas ele não se ajuda. Olha as decisões que ele toma. Não tem o que falar, mano. Rubem Amorim é culpado pra caramba também, cara. São decisões que são difíceis de tomar. Você abrir uma treta com um jogador do teu elenco ali, né? Falando, pô, não, ele vai ter que sair. Só que, cara, é necessário. Não tem como aceitar isso aqui, cara. É inaceitável. O futebol jogado do Manchester é muito ruim e ele não tá ajudando em nada. Ele tá usando da pior maneira possível
muitos jogadores. Ele tá deixando jogadores que jogam mal em campo o tempo inteiro, como titular, ou ganhando muita minutagem. Não dá. Eu acho que desde o início ele deveria ter usado Mazraoui como lateral e treinado ele como um ala defensivo. Desde o início. Porque é um jogador que traz muito mais pra campo. Já tava muito bem no Bayern. Vai pro Manchester e continua jogando bem. E aí foi utilizado na zaga. Pra quebrar um galho. E quando voltou, por que não foi pra ala? Por que não virou ala? Não, vamos deixar Dalot. Dalot tava jogando bem? Não tava, cara. Não tem como ele explicar, velho. Mas quando o Mazraoui joga na lateral, ele não faz muita coisa. E Dalot estraga a partida. Você já viu o Mazraoui estragando a partida, pegando e entregando a bola pro adversário 1000 vezes? Não viu, você não viu. Ele pode não brilhar, mas ele não tava entregando o jogo. É muito mais importante você não entregar a partida, cara. Então, não tem como eu defender, cara. Rubem Amorim é culpado. Ponto final, cara. Ele é culpado. Porque ele não tá sabendo lidar com um cenário caótico. E esse cenário é uma bosta. É um lixo. Eu sei que a maioria dos treinadores não deveria viver como vive o treinador do Manchester United. Mas ele aceitou esse cargo. Esse é o peso desse cargo. É um cargo difícil. Todo mundo tava falando isso na época. Ele não conseguiu dar conta. E tá claro pra mim que isso aqui não vai pra frente. Tá muito claro que o elenco já abandonou o treinador, cara. Porque não é possível. Não é possível aquilo ser o desempenho normal daqueles jogadores, cara. Senão pode mandar fechar o Manchester amanhã, cara. Não faz sentido. Pra mim, os jogadores, pra mim, eu acredito... Eu acredito realmente que eles não estão mais com fé nenhuma no treinador e eles estão desistindo, cara. E aí você se pergunta, será que tem alguma solução pro Manchester United, cara? Eu digo pra vocês, eu não sei. Talvez tenha, talvez não. Me parece que não tem, cara. Eu acho que não tem. Eu posso pensar em muita coisa, mas eu acho fielmente que não tem uma solução, de fato. Não tem uma coisa que vai resolver, de fato, o Manchester, cara. E é como eu disse, você pode ir num treinador mais velho ali, num Simeone da vida, que eu tô certeza que ele vai fazer o Manchester ser um time bom. De alguma maneira ele vai conseguir fazer, porque ele consegue já fazer magia no Atlético de Madrid. Mas, pegar o time e transformar num time grande, que disputa o título todo ano, eu não consigo enxergar isso sendo possível. Não no momento atual. Eu não consigo enxergar um treinador que vai chegar aqui e vai resolver os problemas. Nem Pep Guardiola. Até Pep Guardiola desistiria de treinar isso aqui. De fato, eu acho que ele desistiria, cara. Então eu não consigo enxergar o Manchester United sendo grande novamente, não no momento atual. Talvez no futuro. E, basicamente, o vídeo vai acabar por aqui, cara. Esse é o vídeo. Eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui sobre o Manchester. Dei minha visão, dei minha opinião aí, cara. Eu espero ouvir de vocês aí na aba de comentários. Deixem as opiniões de vocês. Mas, cara, tá com uma cara aqui que isso aqui vai dar uma merda absurda muito em breve. E é isso, vai ficar de experiência, né? Uma experiência que talvez mude a carreira dele pra sempre. Se ele absorver da maneira correta e não de uma maneira ruim, eu acho que ele pode dar a volta por cima. E o Manchester, eu não sei o que falar. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo. É isso, rapaziada. Tchau.